Olá, farmacêuticos! Nós vamos falar hoje sobre o processo de avaliação clínica e o uso de medicamentos em criança. Como realizar a orientação adequada do tratamento farmacológico em crianças. Então surgem muitas dúvidas, muitas vezes os profissionais têm um certo receio com relação à terapêutica, à utilização de medicamentos por crianças, quais os efeitos colaterais, as complicações que são mais severas, quais as alterações, e a gente vai falar um pouco diretamente sobre esse processo. Nós vamos entender como o farmacêutico deve proceder no processo de orientação farmacêutica para crianças, quais são as alterações que são mais comuns nesses pacientes e o que eu preciso entender para ter segurança nessa orientação, para fazer um processo organizado de avaliação clínica e para garantir a eficácia e o tratamento correto desses pacientes. Então acompanhe a aula aí, muita informação legal, vamos tirar essas dúvidas e tem muita coisa que você vai utilizar na sua prática clínica. Vamos lá para a aula. Então nós vamos falar sobre aspectos clínicos da terapêutica num grupo muito específico que são crianças. Eu sei que tem uma série de dúvidas, muitas vezes, que os profissionais normalmente têm, os receios com relação à utilização de medicamentos por crianças. Então a gente precisa sanar algumas dúvidas, colocar algumas orientações que são importantes com relação à utilização desses medicamentos e, claro, fazer uma orientação segura, uma orientação que garanta a eficácia do tratamento e que diminua riscos para esse paciente. Então se você tem dúvida em relação a isso, acompanhe a nossa aula aí. Vamos entender primeiro o seguinte. Quando a gente fala criança, a gente está falando de uma faixa etária, né? Mas normalmente a gente trabalha com peso. O que é criança com relação ao tratamento farmacológico? O que é criança em relação ao medicamento? Nós trabalhamos normalmente com o peso, a dose relacionada ao peso dessa criança, ao peso desse indivíduo. Então quando a gente fala em doses, crianças abaixo de 30, com menos de 30 quilos, nós trabalhamos com doses infantis. Então, nós trabalhamos dentro da farmacologia, dentro da administração de medicamentos, com peso em relação à dose que eu vou administrar nesse paciente. Abaixo de 30 quilos, trabalhamos sempre com doses infantis, né? Algumas literaturas trazem entre 25 e 30, mas a grande maioria dos fármacos abaixo de 30 quilos com doses infantis, onde a gente calcula a concentração, a dose administrada em relação ao peso dessa criança, tá? Se eu fosse trabalhar com idade, normalmente a gente falaria que seria abaixo de 12 anos de idade, trabalhando com doses infantis, e acima de 12 anos de idade já poderia se tratar com doses de adulto. Mas eu preciso levar em consideração o seguinte: o ideal seria o cálculo da dose em relação ao peso. Então, o peso é mais importante do que a faixa etária, do que a idade. Pode ser que eu tenha uma criança mais jovem com um peso mais alto, que já está pesando mais de 30 quilos e não tem 12 anos ainda. Nesse caso especificamente, eu vou administrar uma dose que tem que ser uma dose mais alta, uma dose que seja próxima da dose de adulto, porque se eu administrar uma dose muito pequena, ela não vai ter eficiência. Então lembre que aqui está relacionado mais ao peso do que à faixa etária. 30 quilos para cima, trabalhamos com a dose de adulto, 30 quilos para baixo, trabalhamos com a dose infantil, com uma concentração que leve em consideração aqueles dosadores. Vamos levar em consideração a utilização hoje muito mais prática, muito mais fácil dos dosadores, que já vem lá a relação direta entre o peso e a dose que tem que ser administrada nessa criança. Então é sempre importante a gente pensar em relação ao peso. Lembra dessa regra em relação aos 30 quilos, que é extremamente importante. Algumas raras exceções, então pode ficar atento a alguma formulação, algum outro medicamento que tenha uma modificação nesse processo, mas normalmente, seguindo essa regra, você consegue abranger a grande maioria dos fármacos. Outro ponto importante são crianças abaixo de 2 anos de idade. Crianças abaixo de 2 anos de idade têm um risco de efeitos colaterais até maiores do que as crianças que já estão acima dessa faixa etária. Por quê? Porque você tem modificações no processo de biodisponibilidade do fármaco, o processo de metabolismo hepático, que ele está em maturação ainda durante essa idade, né? Desde o nascimento até uma certa faixa etária. Esse metabolismo hepático está se adaptando e tem um ponto importante, a barreira hematocefálica também, que é muito permeável. Eu vou falar dela depois com alguns outros fármacos para você entender melhor esse processo. Então, abaixo de 2 anos de idade, o receio nosso na administração de qualquer medicamento, ele é maior e o acompanhamento tem que ser mais seguro e mais efetivo para ver se não está tendo algum efeito colateral. Sempre é muito importante aí a prescrição do pediatra para a gente evitar qualquer tipo de risco, principalmente nessas crianças abaixo de 2 anos de idade, tá? Vamos levar em consideração alguns fatores, ok? Normalmente, devido à sua composição corporal, a criança ela tem um volume de água bastante grande na composição corporal e eu tenho a capacidade de absorção de alguns fármacos que são mais hidrossolúveis e a distribuição desses fármacos pelo organismo de forma mais efetiva. Então, um exemplo clássico aqui são as penicilinas. Crianças extremamente pequenas, 1 ano, 6 meses, que vão ter necessidade de administração de antimicrobianos, a gente tem uma preferência, de certa forma, pelo uso de penicilinas, pelo uso em algumas situações de cefalosporinas,
para que a gente tenha um processo de distribuição efetiva desse fármaco e normalmente uma absorção relativamente boa, porque esses fármacos gostam de água, são mais hidrossolúveis. Sempre que a gente pensar na administração, por exemplo, de algum medicamento por via oral nessas crianças, a gente precisa lembrar sempre que, de preferência, administre o fármaco por via oral próximo das refeições. Com raras exceções, onde eu tenho medicamentos que não podem de maneira alguma ser administrados próximo das refeições porque eu perco a absorção, a grande maioria dos fármacos eles têm uma capacidade de absorção relativamente boa, mesmo administrando junto com os alimentos. Então é importantíssimo, se o fármaco não tem essa restrição da administração junto com os alimentos, faça a administração próximo das refeições, porque isso ajuda muito a reduzir o desconforto gástrico. Tem situações especiais, por exemplo, o caso do uso da azitromicina, que dependendo da formulação, ela tem uma perda na absorção de 60% quando você administra junto com comida. Isso pode ser prejudicial, pode fazer com que o fármaco não tenha eficácia, então nesse caso eu vou ter que administrar fora, longe, fora das refeições. Outras recomendações que são extremamente importantes, no caso da absorção, por exemplo, de anticonvulsivantes, crianças, principalmente abaixo de 2 anos de idade, ele tem uma dificuldade na absorção oral desses anticonvulsivantes, então nem sempre eu tenho uma biodisponibilidade tão boa quando eu administro por via oral. A melhor via de administração seria a via parenteral, só que nem sempre dá para ficar administrando injetável na criança, caso ela necessite de um anticonvulsivante. A via oral é a nossa primeira opção ainda, mas tem que lembrar que a absorção não é tão efetiva, principalmente em crianças menores de 2 anos, tá? E lembrar que a via retal é uma opção para a gente, tá? Não é necessariamente a primeira opção, mas caso a criança esteja vomitando, caso a criança tenha uma dificuldade para ingerir o medicamento, e caso eu tenha uma dificuldade, por exemplo, de um acesso venoso, uma administração que não dá para ser feito por outra via, a via retal serve como opção para administrar fármacos, inclusive medicamentos que são antieméticos, medicamento para vômito, caso a criança esteja vomitando muito, e também medicamentos para febre ou até anticonvulsivantes, como é o caso do diazepam, que pode ser administrado por essa via. Se tiver bolo fecal formado, pode ser que a absorção não seja boa, mas de um modo geral a gente tem que levar em consideração a administração por via retal. Ela é um caminho que pode ser eficaz, pode ser interessante na administração desses fármacos para controlar alguma complicação como febre, vômito ou até crises convulsivas, ok? Detalhe também importante, a pele da criança, principalmente aí os mais novinhos, eles têm uma capacidade de absorção muito intensa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com qualquer tipo de administração de substâncias na pele, entre elas glicocorticoides. Vai que eu preciso passar um glicocorticoide para diminuir a alergia de uma criança, e ela, se ela tiver com uma alergia, com característica de uma alergia no corpo todo, em algumas situações pode acontecer isso, a administração desses medicamentos ele pode ter uma repercussão sistêmica. Esse glicocorticoide pode entrar na corrente sanguínea e pode ter um efeito sistêmico. Por quê? A pele tem uma capacidade de absorção muito boa e faz com que o fármaco chegue na corrente sanguínea e tenha efeito sistêmico. Detalhe muito importante, lidocaína, que é um anestésico, não pode ser administrado de maneira alguma, ainda mais em áreas muito grandes na criança, porque tem uma absorção muito intensa, ou em situações de queimadura, houve uma queimadura, vai passar um anestésico local. Esse anestésico local ele pode ter efeito sistêmico. Lidocaína é um bloqueador de canal de sódio, corre o risco de alterações do ritmo do coração. Então aqui está uma recomendação que é muito importante com relação à administração desse produto. Se a criança teve queimadura, a administração do anestésico local não é interessante, principalmente porque eu tenho risco, de entrada desse anestésico e ele vai cair na corrente sanguínea e fazer um efeito sistêmico. Até em adulto isso pode acontecer caso ele tenha uma área de queimadura muito grande e você administre uma dose muito alta desses anestésicos. Então a administração de lidocaína ou de anestésicos locais é relativamente perigosa pela capacidade de entrada e pela possibilidade de ele entrar na corrente sanguínea e causar bloqueio de canais de sódio em outros locais, principalmente no músculo cardíaco, alterando a frequência cardíaca. O uso de vasoconstritores. Quem são vasoconstritores? Vasoconstritores são descongestionantes nasais. Não é recomendado porque você pode ter um efeito rebote, você pode ter uma rinite iatrogênica causada pela administração contínua de vasoconstritores. Inclusive os vasoconstritores de uso oral, como a fenilefrina, outros fármacos que tem muito na composição dos antigripais. O uso prolongado dessas medicações pode fazer com que você tenha um certo efeito rebote da mucosa e, consequentemente, a congestão nasal começar a aparecer com mais frequência nessa criança. A gente sempre recomenda a utilização de solução hipertônica, de produtos que podem fazer a higienização e a limpeza da mucosa nasal, a retirada dessa secreção da mucosa nasal e a diminuição desse edema e da congestão nasal. Não é interessante a utilização
de descongestionante da família dos vasoconstritores, tipo nafasolina, a fenilefrina, que é por via oral, a oximetazolina, que são medicamentos da família o Afrin, né, o Nalidrin, né, o soro, tem uma série, e dos antigripais também, que são utilizados, tem composição à base de fenilefrina, porque eu tenho um risco de ter um efeito depois rebote, uma diminuição da eficácia desse vasoconstritor e, consequentemente, o edema da mucosa piorar e a congestão nasal aumentar. Então, a utilização de soluções hipertônicas, né, de soro fisiológico, soro, na verdade, soluções salinas, hipertônica, 3%, tira, limpa, faz higienização, faz com que você tenha uma diminuição do edema da mucosa e melhora muito o quadro clínico respiratório dessa criança, ok? Lembrar que tem algumas alterações de volume de distribuição, as crianças têm uma percepção de uma distribuição maior dessas drogas no organismo, né, no organismo de um modo geral, e normalmente o metabolismo hepático ainda não está efetivo, principalmente até os 6 meses, né, de faixa etária, e consequentemente a eliminação urinária também não é tão efetiva, principalmente até os 6 meses. Então a gente precisa lembrar que drogas que são mais hidrossolúveis, que gostam mais de água, saem com mais facilidade, conseguem ser eliminados com mais facilidade do organismo dessa criança, enquanto que drogas que são mais lipossolúveis, que gostam mais de gordura, têm uma dificuldade maior de eliminação do organismo dessas crianças pelo metabolismo, por outros fatores do processo de eliminação. Então aqui a gente colocou como exemplo a excreção urinária muito boa de cefalosporinas, de penicilinas, ampicilina como um antibiótico muito interessante na utilização trato respiratório, até em outros tipos de infecção, porque elas são eliminadas de forma muito fácil pela via urinária e ela tem um volume de distribuição muito bom, atinge os tecidos, com correlação clínica, talvez seja essa uma opção terapêutica bastante interessante para utilização em crianças como antimicrobiano, ok? Superfície corporal. Existem alguns esquemas de dose que a gente pode empregar, mas tem que levar muito em consideração a necessidade. Vamos imaginar que você está numa situação onde você não tem condições de utilizar outro mecanismo para saber a dose ideal para aquela criança. Então existem algumas possibilidades, em relação ao peso, em relação à idade, e aqui tem um percentual. Vou mostrar para vocês aqui com calma, para vocês entenderem como funciona. Então a gente tem aqui o peso, né, uma criança de 10 quilos, tá? A idade, 1 ano, tá? 45% em relação à estrutura corporal, de 0,45 metros quadrados, né? Essa aqui é uma projeção. E a gente considera que a dose ideal para essa criança seria em torno de 28% da dose do indivíduo adulto, ok? É uma correlação. Não é a melhor forma de você calcular, mas se você tiver numa situação que você não tem condições de fazer um ajuste, não tem uma descrição clara na bula ou não tem uma descrição de qual seria a correlação por peso de dose daquele medicamento, você pode fazer uma correlação com a dose de adulto. Talvez seja uma formulação que só exista a preparação para adulto e você precisa, por algum motivo, administrar em crianças. Essa seria uma possibilidade. Então, essa correlação ela pode ser feita, mas não é o ideal. O ideal é sempre trabalhar com peso em relação à concentração do fármaco. Aquele cálculo de regrinha de 3 que a gente aprende lá na faculdade, na parte básica, onde a gente coloca lá, olha, uma gotinha por quilo, né, uma gota a cada 2 quilos, dependendo do fármaco. Então, essa característica do peso, da concentração, ou 10 miligramas por quilo de peso da criança. Então, tem alguns fármacos que têm essa formulação, essa concentração, 10 miligramas por quilo, aí eu só faço a regrinha de 3 e eu consigo chegar na dose exata para essa criança. Outra questão importante aqui que a gente precisa lembrar é que essa tabelinha ela pode ser empregada, é uma tabela que existe com relação ao esquema de posologia individual, mas que o ideal é trabalhar com a dose por peso, tá? Mas eu coloquei um exemplo aqui para vocês, olha, uma criança, né, com peso de 30 quilos, 9 anos, praticamente 60%, então algumas projeções aqui, elas são até um pouco diferentes do que a gente tinha mostrado lá, né? Crianças acima de 30 quilos, que normalmente a gente trabalha com dose de adulto para essa criança, ok? E aí eu vou colocar 3 regrinhas para vocês que também podem ser empregadas, mas como eu falei sempre, o ideal é trabalhar miligrama por quilo. Então 10 miligramas, 15 miligramas por quilo, 5 miligramas por quilo. Olhe lá na bula, vai estar descrito exatamente qual é essa concentração e como a gente vai calcular, é só fazer a regra de 3. Ah, professor, mas eu não tenho, eu estou numa situação onde eu tenho somente o peso da criança e ela pesa menos de 30 quilos e eu não tenho aí uma regra clara, ou eu não tenho essa correlação, eu não tenho como fazer esse cálculo. Então a gente colocou aqui uma regra chamada de regra de Clark, onde ele trabalha com a dose pediátrica, e aqui eu tenho a dose do adulto, do medicamento para o adulto, vamos imaginar que fosse 500 miligramas, o peso da criança em quilo, eu tenho o peso da criança, mas eu não tenho a dose específica para a criança, por algum motivo
ele não é uma formulação para criança, mas eu preciso administrar numa criança. Então, essa situação que poderia acontecer. Tem formulação de adulto, não tem formulação para criança, mas eu tenho que administrar essa mesma medicação numa criança. E eu tenho o peso dela e a gente faz um cálculo por 70 quilos. Então, a dose pediátrica é equivalente à dose do adulto, vamos imaginar 500 miligramas do medicamento, vezes o peso da criança dividido por 70. Cheguei na minha dose para criança, ok? Então, uma situação onde eu tenho a dose de adulto, medicamento para adulto, não tenho formulação talvez em criança, então não tem como fazer aquela dose, aquele cálculo por quilo, mas eu tenho como jogar na fórmula de Clark aqui e conseguir chegar numa dose pediátrica. Existe uma outra forma chamada fórmula de Liu, onde você tem em relação à idade, crianças abaixo de 1 ano de idade, onde você trabalha com a idade em meses, você não trabalha nem com peso. Então você trabalha com a dose pediátrica, né? A idade da criança em meses, vamos imaginar que ela tem 8 meses, tá? Vezes a dose de adulto dividido por 150. Então é uma outra regrinha que pode te dar a dose pediátrica caso você não tenha o peso da criança e a criança esteja numa faixa etária menor de 1 ano, tá? Menos de 1 ano de idade, daria para utilizar a regra de Liu. Só para reforçar, aqui a idade da criança em meses, vamos imaginar 8 meses vezes a dose de adulto. A dose de adulto, vamos imaginar 500 miligramas do medicamento. Dividido por 150, cheguei na dose pediátrica. E a fórmula de Young? Essa já é um pouquinho diferente porque ela pega crianças acima de 1 ano até 12 anos de idade. Nesse caso, crianças acima de 1 ano até 12 anos, como é que chega no resultado? Dose pediátrica é igual a idade da criança, vamos imaginar 3 anos de idade, vezes a dose de adulto, vamos imaginar 500 miligramas, dividido pela idade da criança mais 12, tá? Então, nesse processo eu consigo, em algumas situações onde eu não tenho peso, calcular a dose, tá? E algumas situações onde eu tenho peso, mas não tenho uma concentração ideal para criança na bula, não está descrito isso, como seria essa dose para criança. Eu consigo usar a regra de Clark e chegar nesse cálculo. Como eu falei, não é o ideal é sempre trabalhar com miligramas por quilo. Quantos miligramas por quilo? X, quantas gotas equivale a essas miligramas? X, a gente vai fazer uma outra aula mais para frente falando sobre cálculo, né? Mas é ideal que a gente trabalhe sempre com miligramas por quilo. Eu coloquei essas 3 regrinhas para vocês verem que existem outras possibilidades caso a gente se encontre numa situação onde não tem como pesar a criança, né, por algum motivo, e ela tem menos de 1 ano de idade, ou ela tem entre 1 ano e 12 anos. Então a gente precisa usar essas regras para conseguir fazer o cálculo dessa dose para crianças. Ações e reações, agora que o bicho pega e agora que a informação é extremamente importante. As outras também são, mas a gente tem algumas situações que nós precisamos ficar muito atentos, ok? Começar por febre, tá? Febre é uma situação clínica muito comum, quadro clínico de infecção. A gente fala que até os 5 anos de idade essa criança ela vai ter uma série de infecções, até porque o organismo dela está aprendendo a lidar com os outros micro-organismos do ambiente, né? O organismo dela lidando com bactérias, com vírus. Quando ela entra na escola, né, a cada 2 meses ela está resfriada, está gripada, está com sinais, sintomas de infecção, que é uma característica normal, porque ela vai encontrar um ambiente onde ela tem outros agentes, né? Normalmente ela convivia só com a família. Ela convivia durante toda a fase da vida dela com os familiares, tá? E a gente entende que a partir do momento que ela começa a encontrar outras crianças, que ela começa a ter uma relação com o ambiente de modo geral, crianças que vão trazer outros agentes, outras bactérias, vírus, outros micro-organismos e, consequentemente, esse indivíduo ele vai começar a ter quadros clínicos infecciosos porque o organismo vai receber esses vírus, receber essas bactérias, vai gerar uma resposta imunológica, vai aprender a lidar contra eles. Então é muito comum crianças em idade escolar, principalmente no início, né, essa entrada na escola, né, começar a ter uma série de infecções. Isso infelizmente é muito frequente, mas é uma adaptação, é um aprendizado da nossa resposta imunológica, um aprendizado por organismo desse indivíduo. E febre está entre os fatores mais comuns e mais presentes nessas crianças. Febre normalmente vem acompanhado com desconforto muscular, uma dor no corpo, cefaleia, uma dor de cabeça, um mal-estar generalizado. E tem 2 fatores importantes que a gente precisa levar em consideração aqui. Além dessa mialgia, dessa dor muscular, dessa irritabilidade, eu preciso ficar muito atento em crianças com transpiração excessiva e com perca de água, já que o organismo dessa criança ele é rico em água, mas normalmente a desidratação é muito rápida e muito fácil. Por quê? Porque essa criança tem uma facilidade de eliminação dessa água com muita rapidez. Então a criança pode ter febres mais altas e pode ter uma desidratação causada pela febre muito intensa.
Ficar muito atento em crianças que estão vomitando e com febre, tá? Ou com diarreia também, porque isso leva a uma desidratação muito rápida, principalmente abaixo de 5 anos de idade, e a desidratação é um fator de risco extremamente grande para complicações para essa criança. Então, ficar muito atento à saliva, né? A salivação, ficar atento a urinar. Crianças que passam um longo período sem urinar, a fralda não molha a fralda, passa algumas horas, 6, 8 horas, passou a noite, não fez xixi, é muito importante. Se ela tiver com febre, vômito ou com algum outro quadro clínico como diarreia, é muito importante talvez encaminhar essa criança para o atendimento médico, para uma clínica, para um hospital, para uma emergência, para que você tenha uma hidratação, talvez por via intravenosa, que seja mais efetiva. Porque se essa criança já está tendo febre há alguns dias, ou se ela está vomitando já há algum tempo, se ela está tendo diarreia e ela não está fazendo xixi, ela não está urinando mais, ela não está eliminando esse líquido, ela pode estar num quadro clínico de desidratação até mais severo, que pode levar a complicações extremamente graves para essa criança. Então, ficar muito atento. Boca ressecada, pele ressecada, ressecamento, diminuição das lágrimas, o olho um pouco mais fundo, você verifica o rosto da criança também, a pele ela era mais entumecida, agora ela está bem mais ressecada e mais difícil de perceber a concentração de água, diminuiu bastante ali nessa pele, e principalmente não urinar, né, ou diminuir o volume de urina, pode sinalizar uma desidratação dessa criança, que tem que aí correr para a emergência para fazer a hidratação eficiente para melhorar o quadro clínico e evitar complicações. Desidratação está relacionada à febre, transpiração excessiva e tem outro fator. Normalmente com infecção, com febre, tem a anorexia. A criança não come, isso acontece com todo mundo, mas nesse caso da criança, isso pode ser um fator de risco porque ela não se alimenta e isso prejudica tanto a resposta imunológica, como a efetividade de combater a infecção, como pode trazer outras complicações para essa criança. Então, esses dois itens são extremamente importantes que a gente precisa ficar atento. Principalmente a desidratação quando a criança tem febre e quando a gente leva em consideração que essa febre já está acontecendo há mais tempo, né? Alguns dias, por exemplo, que pode estar ocasionando esse processo, ok? Queixas de febre superior a 3 dias, né? Com a recorrência desse episódio febril, né? Ou a recorrência de febres mensais, né? Nos últimos 6 meses teve várias vezes febre. É muito importante o encaminhamento para que o paciente procure o médico para verificar o que está acontecendo, qual é o quadro clínico real dessa criança, para evitar outras complicações. Tem que lembrar o seguinte: crianças com menos de 6 meses, com temperatura retal acima de 38, tá? Devem ser encaminhados para o médico também para avaliar o risco de alguma outra complicação dessa infecção e qual é o grau de infecção que essa criança está apresentando. Crianças com temperatura retal acima de 6 meses, mas com temperatura retal acima de 40 graus, também deve sofrer esse encaminhamento para o médico, porque é extremamente importante que tenha essa avaliação clínica para evitar o risco de complicações e o risco que essa criança tem relacionado ao quadro de infecções. E quando a gente pensa em temperaturas acima de 38 graus, em crianças com febre um pouco mais alta, 38,5 até 39, nós precisamos lembrar de infecções bacterianas graves, principalmente de trato respiratório, que podem atingir essas crianças, causar um pico febril extremamente alto e pode ser um fator extremamente complicador, por exemplo, evoluindo para um quadro de pneumonia ou de outras complicações de trato respiratório causadas por essas bactérias. Então, febre alta, febre acima de 38, com características de outras associações que podem estar relacionadas a um quadro de infecção bacteriana, precisa de encaminhamento. Por quê? Tem que usar antimicrobiano, né? Não adianta usar o antitérmico somente, tem que usar o antimicrobiano para conseguir combater uma infecção bacteriana, que pode ser um quadro clínico severo e grave, principalmente em crianças abaixo de 5 anos de idade. Então, fique de olho: febre alta, febre acima de 38 graus, com a característica de estar associada a algum outro desconforto, alguma outra alteração, precisa de uma avaliação clínica para talvez fazer uma prescrição de um antimicrobiano para combater o risco de infecção bacteriana que essa paciente pode estar apresentando. E o tratamento para febre, eu vou colocar algumas recomendações, tá? Sempre, inicialmente, é interessante que se faça a utilização em monoterapia, né? Preferencialmente 2 drogas que são mais tranquilas e mais seguras. O uso de paracetamol em crianças abaixo de 6 meses ou crianças pequenas, né, que não atingiram o ano de idade, preferencialmente a utilização de paracetamol, tá? O paracetamol é a nossa primeira opção no controle da febre dessa criança, tá? Principalmente crianças abaixo de 6 meses, ok? Já que o ibuprofeno não é recomendado, né? O ibuprofeno seria recomendado acima de 6 meses, mas nesse caso o uso do paracetamol é a minha primeira opção.
A minha outra opção, como anti-inflamatório, como analgésico, antitérmico, é o ibuprofeno, tá? Ele tem uma efetividade para baixar bem a temperatura dessa criança, para controlar essa temperatura e para aliviar o mal-estar, tá? Aliviar a dor no corpo, aliviar as sensações de mal-estar relacionadas ao quadro febril. Esse ibuprofeno tem que ser administrado em crianças de preferência acima de 6 meses de idade, tá? De preferência, é claro, acima de 1 ano seria o ideal, mas acima de 6 meses de idade, para que você não tenha nenhuma complicação. Abaixo disso seria o paracetamol. Mas nesse caso, o paracetamol e o ibuprofeno, eles têm efetividade para controlar a febre. E tem uma recomendação que é interessante. Se eu estiver trabalhando com uma situação febril, onde a paciente tem uma recorrência dessa febre, ou essa febre não cessa completamente, ela não diminui por completo, é interessante fazer o uso alternado desses fármacos, que mostra uma efetividade um pouco maior. A efetividade para baixar a temperatura no uso alternado do paracetamol com ibuprofeno, por exemplo, o paciente usou o paracetamol às 8 da manhã e ele continua com febre, a criança está com febre ainda 10 horas da manhã, ela continua febril, a febre cedeu um pouco, mas voltou. Ao invés de você ficar repetindo a dose do paracetamol, você entra com a utilização do ibuprofeno, consequentemente você controla melhor a temperatura dessa criança. Então é efetivo fazer esse processo de revezar para que você tenha uma alternância entre os fármacos, diminuindo, aumentando na verdade a eficácia e a eficiência no controle dessa febre, no controle dessa temperatura. Então, dar esse tipo de tratamento alternado é mais eficaz do que ficar repetindo a mesma medicação. Isso pode amenizar o mal-estar dessa criança, diminuir os sintomas relacionados ao quadro da febre. Então, só para entender bem, alternar entre os antitérmicos, o uso do paracetamol, depois o uso do ibuprofeno, né? Vai alternar entre eles e não ficar repetindo a dose da mesma medicação. Então, eu utilizei o paracetamol, eu ia usar ele depois de 6 horas, mas nesse intervalo a criança ainda teve pico febril, ao invés de repetir o paracetamol, eu entro com o ibuprofeno. Depois das 6, 8 horas, eu repito aí o paracetamol para tentar compensar e controlar essa temperatura. Então, a alternância é interessante e funciona bem, é uma opção legal, dá para ajudar e dá para controlar bem a temperatura dessa criança, tá? Convulsão febril. Convulsão febril é sempre um receio quando a gente fala em crianças com picos de febre muito alto, tá? Grande maioria das crianças que tem convulsão febril, elas não vão se tornar epiléticas, elas não vão ter outras complicações. Em alguns percentuais menores, tem crianças que vão ter outras complicações e vão se tornar epiléticas no futuro, mas a grande maioria não. Ela vai ter um episódio em alguma situação específica, isso vai melhorar, vai ser controlado, mas como é um quadro clínico neuronal grave, precisa desse atendimento de emergência e precisa depois de uma avaliação pelo clínico para verificar se não tem alguma outra alteração específica. Eu quero colocar algumas recomendações. Se acontecer em casa a convulsão febril, manter a calma, isso é extremamente importante. Colocar a criança num local seguro para que ela não fique batendo a cabeça em outros objetos, para que durante a crise ela não corra o risco de sofrer algum tipo de lesão, bater a cabeça, cair algum objeto em cima dela, tá? Virar a cabeça ou o corpo da criança para o lado para evitar a aspiração da saliva e o risco aí, claro, de aspirar essa saliva, de engasgar com a saliva especificamente, de atrapalhar a via respiratória dessa criança. Não segurar a língua de jeito algum ou não restringir o movimento da criança, não tentar pressionar e segurar essa criança durante a crise, não é recomendado de maneira alguma, nem que se segure a língua, nem que se puxe a língua, não tem essa relação de engasgar com a língua especificamente, como se torna muitas vezes um mito, né, que vai acontecer isso, não vai puxar a língua e não vai segurar a criança durante a crise convulsiva. Ela vai ter a crise, o que eu preciso é amenizar o risco dela ficar batendo a cabeça no chão, de outros objetos atingirem essa criança, de causar algum tipo de lesão maior. Afrouxar bastante a roupa, tá, para que ela consiga respirar com mais facilidade, preferencialmente, né, é preferível esperar que a convulsão cesse, já que ela dura alguns segundos, né, ou no máximo aí 1 minuto, mas alguns segundos em si, de crise convulsiva, antes de levar para o hospital, porque se eu for carregar essa criança, colocar no carro para levar para o hospital, eu corro o risco de causar um outro tipo de lesão. Ela tendo convulsão num ambiente mais fechado, pode se machucar até mais do que num ambiente mais aberto, onde eu não tenho grande chance de cair num objeto, de atingir alguma coisa sobre ela, tá? Geralmente ela dura alguns segundos, minutos, no máximo alguns minutos, tá? A criança normalmente não tem as crises convulsivas recorrentes ou estado de mal epilético, né? Mas se esse quadro clínico começar a se prolongar demais,
Claro que é uma emergência, você precisa levar rapidamente para o hospital, mas na maioria das vezes é mais importante a gente assegurar a segurança dessa criança durante a crise. Ela vai passar dentro de alguns minutos e eu levo para o hospital para ter uma avaliação clínica pelo médico. Isso é importante a gente explicar, mas na hora, né, com certeza a pessoa fica muito, muitas vezes com medo, muitas vezes angustiada, muitas vezes nessa situação que leva a uma situação muito desesperadora, né, pelo pai, pela mãe, pela família que está lá. Mas é importantíssimo garantir a segurança da criança, fazer com que ela tenha a pessoa se manter a calma, abrir, né, as roupas para deixar a criança respirar melhor, evitar e tirar os objetos em volta para evitar o risco, aguardar ali a diminuição ou até cessar a crise convulsiva e levar para o hospital ou chamar uma ambulância para que ele venha fazer o atendimento de emergência nessa criança. Sempre tem que ter um atendimento de emergência, porque é um quadro clínico relativamente grave, tá? Assim que possível, levar pronto-socorro para avaliação, a avaliação da paciente. Convulsão febril acontece de novo? Uma pergunta sempre importante. Na maioria das vezes não, a grande maioria das crianças não vão ter, gira em torno de 3%, até menos que isso, crianças que vão ter outros episódios e um pequeno percentual, crianças que vão se tornar epiléticas e vão ter mais crises convulsivas, tá? Normalmente, a crise convulsiva ela acontece no primeiro ano de vida, né? Com quase quadros febris mais altos nesse primeiro ano de vida, que pode desencadear essa crise convulsiva, tá? A grande maioria das crianças não vai precisar tomar medicamento anticonvulsivante. Em algumas situações específicas, o médico vai ter que prescrever um anticonvulsivante para ele fazer o tratamento durante um período ou por um período mais longo, né, durante a vida dessa criança. Mas a grande maioria, como a gente falou, não vão ter outros episódios e não vai ser necessária a utilização de anticonvulsivantes específicos, tá? Então, a recomendação importante aqui, quando a gente fala de febre, em alguns casos em criança pode acontecer convulsão febril, ok? Nós vamos falar de outro aspecto clínico. Quando a gente fala de alguma complicação em crianças, a gente lembra sempre que as crianças podem sofrer com complicações maiores no quadro clínico de diarreia, ok? Então, principalmente crianças abaixo de 5 anos de idade, a grande maioria delas vai ter episódios diarreicos, principalmente causados por vírus, nesse caso rotavírus, norovírus, que são vírus extremamente presentes no ambiente de um modo geral, e a contaminação por esses vírus, elas vai se dar nessas crianças e pode desencadear o processo. Existem algumas vacinas, né, mas boa parte das crianças ainda não tomaram e acabam sofrendo essas alterações. O que eu preciso lembrar é o seguinte: no quadro clínico de diarreia, a gente precisa sempre lembrar que se houver uma associação com vômito, com febre, o risco de desidratação aumenta muito. Então é interessantíssimo que se faça o processo de encaminhamento para que essa criança faça uma hidratação. Em algumas situações é necessária hidratação intravenosa, porque a hidratação oral somente talvez não consiga resolver o problema. Outra coisa que a gente sempre lembra é o seguinte: aquelas bebidas tipo Gatorade, outras bebidas isotônicas, elas não substituem o soro de reidratação oral. O soro é o principal, por mais que você utilize água de coco e outros produtos, o soro é o principal mecanismo de hidratação e o mais correto e mais eficiente para melhorar o quadro clínico. Essa criança precisa ingerir esse soro de hidratação oral para conseguir amenizar o quadro de desidratação que ela pode estar apresentando. Eu vou dar 3 destaques aqui para vocês, tá? Um dia de duração de diarreia em crianças menores de 1 ano pode desencadear um quadro de desidratação. Então, é importante e necessário, muitas vezes, fazer um encaminhamento para que essa criança ou para que esse paciente vá, né, a família leve a criança para o médico para que ele faça a avaliação clínica, se necessário, até uma hidratação por via intravenosa para ajudar a melhorar esse quadro. 2 dias de duração de diarreia, tá? Em crianças com menos de 3 anos e até idosos também, principalmente crianças com menos de 3 anos, já é também um fator de risco por quadro de desidratação ou complicações relacionadas ao quadro de diarreia. Também tem que se pensar na possibilidade do encaminhamento, ok? 3 dias de duração de diarreia intensa em crianças, tá? Abaixo de 12 anos de idade ou até em adultos, também pode desencadear um quadro mais severo de diarreia. É importante pensar na possibilidade de desidratação, é importante pensar na possibilidade de encaminhamento desse paciente, ok? Então lembre que essas situações clínicas, crianças muito pequenas, abaixo de 1 ano de idade, com diarreia intensa, crianças com menos de 3 anos de idade, com 2, 3 dias de diarreia intensa, crianças até maiores, mas com diarreia intensa mais de 2, 3 dias, também pode desencadear o quadro de desidratação, que a gente se preocupa muito. E a hidratação oral com solução, com soro, soro de reidratação oral, né? Pode ser até o soro caseiro, que é bastante empregado.
A reposição de flora muitas vezes é extremamente importante e eu quero dar um destaque aqui para vocês que vocês lembrem disso, né? A diarreia é um fator que muitas vezes é causado por infecções virais ou até infecções bacterianas, a grande maioria é infecções virais. Mas eu tenho que lembrar que principalmente crianças que fazem uso prolongado de antibiótico, 5, 6, 7, 10 dias tomando um antimicrobiano, é muito característico que essas crianças tenham um quadro clínico de diarreia. Então, o uso de antimicrobiano por um período longo normalmente causa destruição de flora intestinal e causa diarreia. É muito comum, isso acontece em adulto, mas acontece muito frequentemente em criança. Então, pega uma criança abaixo de 5 anos de idade, que teve uma infecção pulmonar, que começou a ter que tratar com moxicilina com clavulanato, está tomando já há 6 dias, ela começa a apresentar um quadro de diarreia, e isso é muito frequente. O que eu preciso tomar cuidado? Necessariamente, o repositor de flora é extremamente importante, porque se eu não recobrir essa flora intestinal dessa criança, o que vai acontecer é que outros agentes, por exemplo, alguns agentes fúngicos, a cândida, né, ela pode começar a proliferar. O antibiótico, o antimicrobiano não mata a cândida, mas nesse caso a cândida pode se proliferar na flora intestinal e pode piorar o quadro de diarreia, causando outras complicações por causa dessa infecção por fungo. Então, muitas vezes, quando você faz o uso prolongado do antimicrobiano, você destrói a flora intestinal, o fungo começa a proliferar e chega um momento que você precisa até usar antifúngico, usar nistatina, micostatin, para combater essa cândida. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que a reposição de flora em crianças que vão fazer o uso prolongado de antimicrobiano é extremamente importante para evitar outras complicações, para evitar o risco de que eu tenha essa destruição da flora, de que eu tenha a presença da infecção fúngica que pode gerar essa proliferação de cândida, né, e consequentemente piorar o quadro, levando a diarreia, levando a uma proliferação maior desse tipo de agente no intestino dessa criança, tá? Muitas vezes, com a proliferação do agente fúngico, as fezes começam a apresentar algumas estrias esbranquiçadas, que já é um indicativo dessa alteração especificamente. Então, nos quadros clínicos, lembrar desse processo da desidratação no quadro clínico de diarreia, lembrar do processo de hidratação, principalmente com soro de hidratação, que tem a concentração ideal para hidratar esse paciente. Lembrar também que o uso de antimicrobiano por um período prolongado normalmente causa isso, eu preciso fazer uma reposição de flora para evitar essas complicações, e isso é extremamente importante para amenizar alguns sinais e sintomas. Então, a gente está dando alguns destaques para algumas alterações, febre, diarreia, e vou mostrar outras alterações que são importantes para que a gente entenda todo esse processo, ok? Vamos colocar aqui também um outro quadro clínico, no sistema gástrico, tá? Doença do refluxo gastroesofágico. A gente vê muitas crianças que vão sendo diagnosticadas pelos médicos com refluxo, né? Você precisa de uma avaliação médica, mas eu quero dar um destaque para vocês em alguns sinais que vocês podem perceber e fazer um encaminhamento para que essa criança, para que essa família procure o atendimento médico para essa criança, para que se faça talvez o diagnóstico. Então, por exemplo, tá? No caso do refluxo, tem alguns sinais que podem indicar, né, na criança, sinais que talvez você perceba no diálogo com a mãe, numa outra necessidade que a mãe vai procurar e vai conversar contigo, e ela vai contar essa história, e você conversando com ela, você já consegue perceber alguns sinais. O que você vai fazer? Fazer um encaminhamento para que o médico, o pediatra, faça o diagnóstico lá, e se realmente confirmar o quadro clínico de refluxo, ela vai ter que fazer o tratamento. Então, ganho de peso inadequado na criança, a evolução do peso dela, não está adequada à idade, ela não está ganhando peso, não está evoluindo da forma adequada. Irritabilidade excessiva dessa criança, complicações respiratórias frequentes, como tosse, rouquidão e até processos inflamatórios, no caso clínico da asma, podem ser indicativos de quadros de refluxo, onde o paciente tem a presença desse refluxo que leva a tosse, a um quadro respiratório, e muitas vezes se confunde, né? A mãe vai lá na farmácia procurar um remedinho para tosse. Ah, porque eu preciso dar um remédio para tosse para o meu filho. Mas espera aí, vamos entender. Será que ele está com tosse causado por algum processo alérgico, por algum problema respiratório realmente? Ou é o refluxo que está gerando essa irritação no trato respiratório e causando a tosse? Então fique atento ao processo de tosse, ao processo de não ganhar peso adequadamente, a irritabilidade excessiva, alterações da garganta e rouquidão que podem estar afetando essa criança,
que muitas vezes é indicativo de outra complicação e precisa fazer o diagnóstico através do pediatra para verificar se não é o quadro clínico de refluxo que pode estar sendo mascarado, e muitas vezes a mãe está buscando remédio para tosse que não vai resolver o problema da criança, tá? Esofagite, que já é uma evolução do processo, uma lesão do esôfago, né? Uma inflamação causada pela secreção ácida do estômago, e a recorrência de pneumonias, né? E muitas vezes a criança tem uma série de infecções de trato respiratório, pneumonias recorrentes, alterações da parte do trato respiratório normalmente, né? Alterações otorrinolaringológicas, tem alterações que podem estar relacionadas a esse processo, e isso pode talvez ter relação com o quadro de doença do refluxo, né? Do refluxo gastroesofágico. Então, essas alterações de trato respiratório, infecções que podem atingir outras áreas, ouvido, nariz, pneumonias recorrentes, tá? Precisa ser encaminhado para que o médico faça uma avaliação específica, porque pode estar mascarando, pode estar imaginando que é um quadro clínico respiratório e na verdade está relacionado ao refluxo. Então um sinal clínico é importante que a gente precisa ficar atento, e muitas vezes a mãe vai até a farmácia pegar um remédio para infecção, pegar um remédio para um anti-inflamatório, para a garganta, pegar um remédio para tosse, buscar um remédio para tosse porque a criança está com tosse, buscar um outro medicamento porque ela está com um quadro de irritação, de inflamação da garganta, do nariz, do ouvido. Todas essas características, conversando com o paciente, fazendo uma anamnese, avaliando, tentando entender a história, pode nos indicar esse quadro clínico. E aí você precisa fazer um encaminhamento para que ela trate da maneira correta. Não vai adiantar ficar tomando remédio para tosse, não vai adiantar ficar tomando o anti-inflamatório, tomando algum outro medicamento com alguma outra função, porque não é esse o problema. Pode estar relacionado e pode estar escondido um quadro de refluxo, pode ter relação com a alimentação. Normalmente tem algumas irritações que acontecem mais após a ingestão do alimento, então essas correlações elas são importantes, né? A gente não vai conseguir detalhar todas elas aqui hoje porque é uma visão mais geral, mas eu quero mostrar aí para vocês ficarem atentos nesse processo também, e claro, se vocês acompanharem aí outras informações que a gente vai trazer, com certeza vocês vão entender melhor esses processos, ok? Tomar muito cuidado com crianças abaixo de 2 anos de idade, tá? Tá escondendo um pedacinho aqui, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Pacientes abaixo de 2 anos de idade que estão com quadro clínico de vômito, tá? Com alterações de vômito intenso, com quadro clínico até de diarreia e vômito associado, que muitas vezes se optem utilizar bloqueadores dopaminérgicos. Vamos explicar melhor como é que funciona esse processo. Muitas vezes no quadro clínico de vômito, para controlar o vômito da criança, para diminuir o vômito, se emprega a utilização de bromoprida ou metoclopramida, tá? São 2 bloqueadores dopaminérgicos, nós temos aí alguns deles, bromoprida, metoclopramida, domperidona, mas eu vou dar destaque para 2 caras, a bromoprida e a metoclopramida. Quando a gente pensa na utilização desses medicamentos para vômito, eles são extremamente eficientes para vômito relacionado a essas situações clínicas de intoxicação alimentar, de infecção gastrointestinal, que são situações muito corriqueiras. O que eu preciso tomar cuidado? Todo bloqueador dopaminérgico, se ele atravessar a barreira hematocefálica, atravessar a barreira e chegar no sistema nervoso central, ele pode causar complicações que a gente chama de complicações extrapiramidais. Então eu vou dar um destaque aqui para um medicamento antiemético que é muito empregado até em crianças, metoclopramida, bromoprida. Vou colocar a bromoprida como exemplo, ela é um dos principais e ela é um fármaco relativamente seguro. Só que, se eu pensar numa criança principalmente abaixo de 2 anos de idade, que tem normalmente a barreira hematocefálica mais permeável. Essa barreira ela não está solidificada, vamos dizer assim, ela é mais permeável, tá? Principalmente as mais pequenininhas, abaixo de 2 anos, abaixo de 1 ano também, que é extremamente perigoso. Essa medicação ela pode chegar no sistema nervoso central, ela pode atravessar essa barreira, atingir áreas que são chamadas de núcleos da base e causar alterações motoras. Dificuldade de movimento, ataxia, tremores, um olhar fixo, uma dificuldade de movimento da criança, que muitas vezes assusta muito a mãe, né, os familiares que vão ver a criança que tem aquela dificuldade de conseguir controlar o seu movimento, tá? Mesmo os bebezinhos vão ter essa dificuldade e essas alterações, normalmente não causam um dano maior, mas que lá traz uma angústia e um susto muito grande para a família. Então, tomar cuidado com bloqueadores dopaminérgicos. Quem são eles? Bromoprida e metoclopramida, os principais. O uso dessas medicações em crianças, principalmente abaixo de 2 anos de idade, tem que ser usado, de preferência, claro, com a prescrição do pediatra, mas com acompanhamento para verificar se não vai trazer algum desses efeitos colaterais. Se houver algum transtorno de controle motor, alguma alteração, um olhar fixo, uma dificuldade de movimentação, algum tremor, alguma dessas alterações,
precisa suspender a medicação porque esse é um efeito colateral ruim que traz, incomoda muito, traz algumas alterações que incomodam muito, principalmente aí a mãe que está observando. Normalmente não causa um dano maior, mas traz esse transtorno para a criança e para a família. Claro que precisa suspender e não dá para utilizar, vai ter que substituir por outra medicação. Lembrar que a criança tem a barreira hematocefálica mais permeável, então isso facilita muito a penetração dessas substâncias no sistema nervoso central. Idosos também podem sofrer com isso, então vou aproveitar a chance para falar um pouquinho disso também. Então, discenesias, que são movimentos anormais, perturbados, movimentos tremores, alterações, podem acontecer, principalmente se fizer o uso prolongado dessas medicações, metoclopramida, bromoprida, em pacientes idosos. Em crianças, está cortando um pedacinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Inquietude dos movimentos, fala enrolada, quando a criança já tem essa capacidade de fala, alterações motoras como tremores, tá? Isso pode acontecer devido ao uso da bromoprida e o uso de alguns outros medicamentos antieméticos, como a metoclopramida, são bloqueadores dopaminérgicos, tá? Contraindicação para crianças abaixo de 1 ano de idade, é sempre importante isso. E eu falo sempre que abaixo de 2 anos se torna relativamente perigoso, porque a barreira hematocefálica pode ainda ter sua certa permeabilidade e o fármaco pode chegar até o sistema nervoso central, causando essas alterações motoras. Normalmente não é um dano maior, mas é necessária a suspensão do uso da medicação. Por isso que precisa de um acompanhamento terapêutico seu junto ao paciente para ver se ela não vai ter esse efeito colateral. E claro, a recomendação é que só faça o uso com a prescrição e a orientação do médico, que ele está autorizando, e se responsabilizando pelo uso do fármaco. Se eu for substituir, duas opções terapêuticas importantes. A substituição pode ser feita com dimendrinato. O Dramin normalmente não causa esse efeito, o Dramin normalmente causa sonolência, é um efeito colateral bastante comum dele, mas não tem esse efeito extrapiramidal. E uma outra opção seria a domperidona. A domperidona é uma opção terapêutica nesse caso, porque ela tem uma molécula maior, tem mais dificuldade de atravessar a barreira hematocefálica, apesar de ser um bloqueador dopaminérgico, seria mais interessante porque não tem tanta chance de atingir o sistema nervoso central. Mas o Dramin talvez seja até mais seguro e evite essas complicações e esses efeitos colaterais que eu falei para vocês. É uma outra opção terapêutica ao invés de usar a bromoprida ou a metoclopramida, ok? Uso de AINES. Tomar muito cuidado com a situação específica de alguns AINES, principalmente o AS-N-mesolida, com crianças que já tiveram quadro de infecção. Vamos imaginar um paciente que teve uma infecção viral e começou a tomar nimesulida ou começou a tomar ou tomou ácido acetil salicílico, tá? Um dos riscos e uma das complicações que são relativamente frequentes nesse quadro clínico de uso de anti-inflamatórios durante a infecção viral é a síndrome de Hyde. É uma situação clínica grave, aguda, relativamente rara, não é uma coisa comum, graças a Deus. Ela acontece com uma frequência relativamente baixa na população, mas ela está associada a quadros de infecção viral onde a criança utilizou anti-inflamatório. Qual deles? Principalmente o uso de ácido acetil salicílico e o uso de nimesulida. Se você pegar a embalagem da nimesulida, até a bula dela, vai estar lá escrito que não é para fazer o uso abaixo de 12 anos de idade, por causa desses estudos que mostraram algumas complicações hepáticas e outras complicações como a síndrome de Hyde. O que é a síndrome de Hyde, gente? São alterações que normalmente acontecem 5 a 7 dias depois da enfermidade viral, depois da infecção viral, tá? A criança, ela fez o uso de anti-inflamatórios, na maioria das vezes, há uma associação direta, o uso de anti-inflamatório, infecção viral e a síndrome de Hyde, e ela vai apresentar alterações como náusea, vômito, tá? Mudança da função mental e do comportamento, letargia, lentidão de pensamento, confusão, todas essas alterações que podem também caminhar para um quadro de delírio, de outras complicações mais severas e pode evoluir de forma rápida, podendo levar até o coma e morte. Então, é uma síndrome aguda grave, porém rara, não é tão comum, mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Por isso que não é interessante a gente ficar entregando o uso de ácido acetil salicílico, o uso da nimesulida, que pode trazer algum fator de risco para o desenvolvimento dessas complicações, ok? Alguns sintomas podem estar relacionados a vômito, a perca de ânimo, a sonolência, a irritabilidade, a mudança de personalidade do paciente em si, desorientação, agitação, inclusive delírio, dificuldade de fala e outras alterações até como convulsões. Então, são alterações relacionadas à síndrome de Hyde, 5 a 7 dias depois do quadro clínico viral, muitas vezes associada ao uso de anti-inflamatórios, principalmente o uso de ácido acetil salicílico e o uso de nimesulida, tá? E alguns estudos mostraram, que são mais comuns em crianças
próximo dos 5 a 14 anos de idade, frequentemente após o uso de anti-inflamatórios em essas crianças que tiveram uma infecção aguda viral, ok? Tomar cuidado nessa restrição aí, nessa recomendação de não empregar, de preferência, esses 2 fármacos, já que a gente tem outras opções, tem o ibuprofeno, tem o paracetamol, o emprego deles também pode ajudar nesse processo, tá? O mais seguro aí poderia ser a utilização como anti-inflamatório, só para lembrar que o paracetamol é analgésico, né? Não tem ação anti-inflamatória específica, mas tem ação analgésica e antitérmica. O ibuprofeno é o mais seguro. A gente pode usar doses de 5 a 10 mg por quilo, lembra da dose lá, tá? Chegando ao máximo de 40 mg por quilo por dia, de 6 a 8 horas, ou de repetição, né, de 6 em 6 horas ou até de 8 em 8 horas. Então, o ibuprofeno é o mais seguro, é o mais tranquilo que a gente pode utilizar em crianças. Eu falei até acima de 6 meses, é uma recomendação geral, mas as literaturas trazem acima de 3 meses, já poderia ser empregado. Abaixo disso, só o paracetamol, tá? Ainda off-label, não tem tantos estudos no processo, mas ele é empregado abaixo dessa idade. Mas normalmente, acima de 3 ou 6 meses, você já poderia empregar o ibuprofeno como opção terapêutica. Tomar cuidado pelo uso frequente e excessivo desses anti-inflamatórios. Se usar demais, há um risco de alteração renal, como acontece em idosos com lesão renal pelo uso excessivo de anti-inflamatório, pode acontecer em crianças pelo uso excessivo de anti-inflamatório. Então, respeitar sempre o limite, não ultrapassar o limite da dose. É 2.400 mg, dependendo da concentração do fármaco, do medicamento em si, sempre tem um limite, né? A gente fala de um teto terapêutico aí, para que você não fique utilizando uma dose muito alta. E tem que lembrar que o analgésico, né, de certa forma, ele tem um limite realmente de efetividade. Você chega a utilizar muitas vezes uma repetição de 2 doses, e se você ficar empregando muito mais vezes, não vai amenizar os sintomas, ele só vai trazer efeitos colaterais. Então, cheguei no limite ali de 2 doses, você tem um benefício, não adianta ficar repetindo várias vezes a dose, porque isso pode trazer mais efeitos colaterais ao invés de trazer benefícios, tá? Lembrando que lesão renal é um fator bastante preocupante em crianças quando você abusa do uso de anti-inflamatórios, diminuindo prostaglandinas, diminuindo a perfusão renal e aumentando o risco de lesão, ok? Outros riscos, vamos colocar algumas situações, crianças que fazem uso abusivo de glicorticoide, abusivo no sentido de que crianças que fazem uso frequente, direto, tem alergia, tem processo de asma, vai no médico é prescrito prednisonona, vai no outro médico é prescrito prednisona, o outro prescreve uma outra formulação de glicorticoide, então essa criança ela começa a usar com muita frequência. Por exemplo, tem famílias, né, a mãe vai procurar atendimento no médico, o médico prescreve uma formulação que é o Predsim, o outro prescreve outra formulação que é o Prelone. Os dois são corticoides, mas talvez a mãe não entenda que existe essa relação, que são os mesmos medicamentos. Então existe um risco aí nesse processo, porque isso pode trazer complicações, principalmente no uso contínuo, fazendo com que você tenha inibição do eixo hipotálamo-hipófise na secreção de cortisol, que pode trazer dano. E a gente sabe o seguinte, que o glicorticoide a longo prazo ele pode diminuir a taxa de crescimento da criança. Existe estudo que fala que crianças asmáticas que tomam glicorticoide com muita frequência crescem 5% a menos do que outras crianças, não só pela doença, mas pelo uso do glicorticoide, além de outros transtornos, como a chamada síndrome de Cushing, mas a modificação de redistribuição de gordura, o aumento da gordura corporal, o aumento da glicemia, a resistência à insulina, que são fatores complicadores. E lembrar que o glicorticoide a longo prazo também diminui a calcificação óssea, então evitar realmente o uso. Toda criança, uma recomendação importante, criança deveria ter, que faz uso de glicorticoide, né, crianças alérgicas, crianças que têm asma, elas deveriam ter uma carteirinha de uso de glicorticoide. Para quê? Para que a gente saiba quanto tempo essa criança usou, se é necessário fazer um desmame, por exemplo, se ela usou acima de 15 dias, de preferência se faz o desmame no uso, e essa carteirinha vai estar registrada de quanto e qual período que ela começou a utilizar o glicorticoide. Isso ajuda muito no controle e evita os efeitos adversos e as complicações que essa medicação pode trazer. Então, carteirinha de glicorticoide para crianças alérgicas, crianças asmáticas, crianças que vão ser atendidas por vocês na farmácia, de preferência façam uma carteirinha personalizada para que a mãe registre, para que você registre toda vez que essa criança começa a tomar o glicorticoide, que ela vai lá buscar o vidrinho novo do glicorticoide para que a gente saiba quanto tempo ela usou. E, claro, controlar a questão do desmame para evitar a inibição do eixo hipotálamo-hipófise. E a longo prazo evitar essas complicações que eu falei para vocês. Broncodilatadores, principalmente a família dos nebulizadores, dos usados por via inalatória, né? Nesse caso aí o fenoterol como agente, tomar um pouco de cuidado no uso excessivo. A gente trabalha aqui com crianças, onde a gente vai administrar 1, 2 até 3 gotas. Em situações mais severas, o máximo que se chega em torno de 4 a 6 gotas. Então eu já vi aí situações que foi recomendado 15, 10, 12 gotas
de fenoterol, do Berotec, né? Mas isso traz um efeito colateral muito ruim, que é um aumento na frequência cardíaca, tremores, taquicardia. Então isso incomoda, assusta bastante, assusta a criança, assusta a mãe. Então lembrar que a dose é muito menor, a concentração é muito menor. Quem quiser saber exatamente como é que é a dose do Berotec, não vou conseguir mostrar isso agora, mas vai lá no meu canal no YouTube que tem lá as informações de como é que é essa dose do Berotec, a dose do fenoterol especificamente, para você entender. Ela gira em torno de 1, 2, 3 gotinhas em crianças, chegando a um máximo aí de 4 a 6 gotinhas, dependendo da situação clínica e dependendo do peso e da idade, se for uma criança com peso maior, né? Então em algumas situações você precisa usar uma dose um pouco mais alta. Antistamínico, já falei que a barreira hematocefálica muitas vezes da criança que tem abaixo de 2 anos de idade, ela é mais permeável. Então alguns antistamínicos que normalmente não causam sono, nas crianças podem ter esse efeito, pode causar essas alterações, pode causar uma sonolência profunda. Então muitas vezes se acha que a loratadina, né, não vai causar sono. Nas crianças podem ter essa alteração, principalmente em crianças menores de 2 anos, porque ela pode atravessar a barreira hematocefálica e causar esse efeito colateral, ok? Então, antistamínico também pode causar essas alterações de sonolência mais profunda. E anticonvulsivante. Dose de anticonvulsivante tem que ser muito bem organizada e muito bem feita. Eu vou citar um exemplo clássico muito importante aqui, que toda vez que a gente pensa no uso de anticonvulsivante, se a criança tem a necessidade de uso, tem que avaliar se esse anticonvulsivante não é no formato de suspensão, por exemplo, como carbamazepina. E a suspensão ela pode se acomodar no fundo do frasco do medicamento, aumentando o risco de complicações e aumentando o risco de toxicidade do medicamento anticonvulsivante. Então, uma situação clínica, o paciente toma a medicação, esquece de agitar, né? O pai, a mãe está administrando, esquece de agitar o frasquinho e ele vai usar essa medicação, vai administrar na criança. E aí, normalmente, nas últimas doses, a concentração fica muito alta porque a medicação está toda embaixo, né? O pó chegou e ficou acumulado todo embaixo. Quando ele administra essa dose, a criança pode ter um risco de sonolência muito profundo, um risco de depressão do trato respiratório e até complicações mais severas. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse processo. Outras questões importantes. Quando a gente falou de febre, eu preciso lembrar também do seguinte: a utilização de dipirona, principalmente em via injetável, mas até a utilização dela por via oral. Nós temos que lembrar que a utilização da dipirona pode trazer um transtorno que seria a elevação de 1 grau na temperatura para depois baixar a febre. Então, em algumas crianças que já estão com um quadro clínico de febre muito alta, que já estão muito próximo do limite, né, a febre já está lá em 39,5, por exemplo, a recomendação que se faz é que se faça, na verdade, o banho resfriando. Tem que lembrar que é um banho morno, não é um banho gelado completamente, porque se você der um banho gelado, ele vai disparar no organismo dessa criança uma resposta de calafrio para tentar compensar a temperatura. Então você faz um banho um pouco abaixo da temperatura, próximo da temperatura ambiente, um pouco abaixo da temperatura do corpo dessa criança para diminuir a temperatura dela, né? Um banho que ajuda a resfriar e diminuir a febre que essa criança está apresentando. E também a gente precisa lembrar o seguinte, que não é interessante que se faça compressas, por exemplo, de álcool. Tá? Não use compressa de álcool, porque pode ter absorção pela pele. Falei que a pele da criança tem a facilidade de transporte, de absorção e de entrada da substância muito grande, então não é legal que se faça isso. Faz o banho resfriando e utilize paracetamol e ibuprofeno, que são os mais seguros em relação ao controle da febre. A dipirona pode ser empregada, mas tem que tomar cuidado quando a febre está muito alta, tá? Quando ela está muito alta, ela pode ter uma elevação de 1 grau para depois baixar. Essa elevação de 1 grau, né, numa febre que já está em 39,5, vai para 40, 40 e pouco, pode causar alguma complicação maior, inclusive a crise convulsiva. Então, tomar um pouco de um receio um pouquinho maior no uso da dipirona para evitar o risco da elevação dessa temperatura, que normalmente a dipirona causa um pouco desse aumento, leva 1 grauzinho para cima para depois ela baixar. Ela é muito boa para controlar a febre, mas em febres que estão muito altas a gente precisa resfriar primeiro, utilizar o paracetamol e o ibuprofeno e, se necessário, depois emprega a dipirona, evitando aí o risco de complicações ou de convulsão febril. Lista, tá? Finalizamos aqui com uma lista, tá? Se você gostou da aula aí, acompanhe a gente nas redes sociais, nosso canal do YouTube está disponível para você acessar e ter muitas informações lá. Entra no nosso Instagram também, toda semana a gente está disponibilizando informações novas para vocês. Se inscreve lá também, tá? Começa a seguir a gente que você vai receber muita informação legal para a atuação clínica do profissional farmacêutico e orientação do paciente. Lista. Essa lista aqui ela mostra alguns medicamentos, eu não vou ler todos aqui, vai ficar disponível, se quiser tirar um print da tela, guardar, fica disponível para vocês. Alguns medicamentos, né? Uma lista de medicamentos seria enorme, mas aqui a gente tem alguns deles que são empregados em crianças e a recomendação de qual é a faixa etária. Então eu vou colocar a azitromicina, por exemplo, que a recomendação é acima de
6 meses. Senhor, mas é proibido usar abaixo de 6 meses? Não é que é proibido, a gente não tem uma garantia de segurança, não tem um metabolismo hepático efetivo, talvez a droga fique mais tempo, se acumule no organismo, pode causar algum dano. Não é que seja proibido, mas a recomendação é acima de 6 meses, no caso da azitromicina. Clindamicina, né, maiores de 1 mês, doxiciclina, maiores de 8 anos, a gente tem aí o uso do ibuprofeno, maior de 3 meses, falei isso lá atrás, recomendação de modo geral maior de 3 meses, prometazina, um antistamínico acima de 12 anos, trimetroprima acima de 6 meses, né, a sulfametoxazol mais trimetroprima, que é um antimicrobiano, acima de 6 meses, fluoxetina só maior de 8 anos, dependendo da situação, tem literatura que fala que até a idade seria maior até do que isso. Clorofenilamina, que é um antistamínico, causa sonolência acima de 1 ano de idade. Clorofenilamina pode causar uma sonolência mais profunda. Então, uma listinha aqui de alguns fármacos direcionando qual é o ideal, acima de quanto tempo que você pode empregar isso em crianças. Existe, claro, uma série de outros fármacos, mas eu sempre recomendo que você observe a bula, que verifique a dosagem adequada em relação ao peso daquela criança e verifique se está dentro da faixa de recomendação de utilização da medicação para aquela criança que você está atendendo especificamente. Então, gostou do vídeo aí? Acompanhe a gente nas redes sociais, deixe o seu like também dentro do nosso canal, se inscreva para a gente, para você receber as outras informações que nós vamos passar todas as semanas, nós estamos passando todas as semanas para vocês, e espero que tenha sido proveitoso e que você tenha gostado dessas informações que eu acredito que vai te ajudar na prática clínica. Valeu, até mais, até o próximo vídeo.